Olá, tudo bem com vocês? Estamos começando nesse instante diretamente do viveiro municipal Tomoe Uemura, que fica no Parque Max Pfeffer, em Suzano, uma série de painéis sobre a COP30 e os desafios ambientais da região do Alto Tietê. Ao longo desse mês de outubro, nós vamos conversar com autoridades políticas, especialistas em meio ambiente, representantes da sociedade civil, para destacar aqui, discutir quais são os avanços ambientais, quais são os problemas, quais são os gargalos e o que a região do Alto Tietê precisa fazer para garantir mais sustentabilidade. Tudo isso com base no que vai ser discutido a partir do próximo dia 10 na COP30, que vai reunir aí representantes do mundo inteiro para falar sobre os extremos climáticos, excesso de calor, chuvas intensas, tragédias. Enfim, o momento é propício para que a gente faça com vocês esse debate mais aprofundado sobre o que a gente conseguiu avançar nos últimos anos. E olhem, houve sim avanços importantes nas questões ambientais aqui em Suzano, Mogi das Cruzes, Itaquá, Ferraz e demais municípios da região do Tietê. E esses debates serão feitos aqui diretamente do Viveiro Municipal, um espaço muito qualificado de preservação ambiental aqui no Parque Max Pfeffer, na cidade de Suzano. Desde já agradecer o secretário de Comunicação Pública de Suzano, Paulo Pavioni. Ele indicou esse espaço aqui e é o incentivador desse trabalho que estamos fazendo aqui com muito esforço, mas com muita responsabilidade e comprometimento com as questões do meio ambiente aqui na região do Alto Tietê. Agradecer também o secretário André Chiang, ele é o anfitrião aqui, ele que cuida desse espaço e ele vai estar conosco também nos próximos dias para falar aí sobre as operações integradas de combate aos crimes ambientais aqui na região do Alto Tietê, especialmente em Suzano. Agradecer todo o pessoal aqui do Viveiro que nos acolheu. Está funcionando normalmente o Viveiro Municipal aqui de Suzano, mas estamos aqui nesse espaço privilegiado, no Orquidário Municipal, para fazer essas entrevistas, essas conversas sobre o meio ambiente aqui na região do Alto Tietê. Fazer agradecimento especial também à empresa LFM Obras Limitada, que está viabilizando esse nosso trabalho aqui direto de Suzano ao longo do mês de outubro. E agradecer a todos que estarão conosco aqui nos próximos dias, especialmente às segundas-feiras, para essa conversa muito relevante sobre o meio ambiente na nossa região, linkando com a questão aí, com os temas que serão debatidos na COP30, que vai começar em 10 de novembro. E para a gente começar, não poderíamos ter alguém diferente de quem está aqui à minha esquerda. Nós vamos conversar a partir de agora com o senhor José Arraes, senhor ambientalista aqui de Mogi das Cruzes e do Alto Tietê. Recentemente foi homenageado, justamente ele foi homenageado na Câmara de Vereadores de Mogi das Cruzes. É uma referência em assuntos ambientais no Alto Tietê, na Grande São Paulo e em todo o Brasil. Acabou de completar 80 anos, mas está firme e forte para conversar conosco sobre temas que são muito relevantes para a gente fazer um debate qualificado no que se refere à sustentabilidade e preservação do meio ambiente em todo o Alto Tietê. Senhor José Arraes, tudo bem com o senhor? Muito obrigado por ter atendido o nosso pedido aqui e abrir esse painel, a COP30, Desafios Ambientais do Alto Tietê. Tudo bem contigo? Tudo bem, graças a Deus. Satisfação em conversar com o senhor. Senhor Arraes, antes da gente entrar no ar aqui, eu estava até comentando, né? Nos últimos 20 anos, acho que eu devo ter ligado para o senhor umas 500 vezes para falar sobre questões ambientais aqui na região do Tietê. E eu queria iniciar abordando com o senhor Arraes, porque tem muita gente, especialmente quem é mais jovem, que hoje pode falar assim, nossa, mas o meio ambiente está com problema aqui, está com problema ali, que o Rio Tietê está assim, que não sei o que não está certo. Essas pessoas mais jovens não sabem o que foi a questão de crime ambiental aqui até a virada do século nas cidades do Alto Tietê. E esse ponto que eu queria utilizar a tua experiência, o senhor é ambientalista raiz, que ia ao cerne da questão, questionava prefeito, questionava promotor público, questionava vereador, questionava deputado. Hoje tem uma certa patrulha, uma certa dificuldade de falar sobre os problemas ambientais e a situação era gravíssima na virada do século. Eu queria saber se o senhor concorda em conversar com o nosso público sobre exatamente as grandes dificuldades, os grandes crimes ambientais que ocorreram na nossa região ao longo dos últimos 30 anos, especialmente na virada do século. E qual aquele que o senhor classifica ou qualifica como o mais grave, que mais afetou a questão ambiental na nossa região? Muito obrigado, Márcio. Primeiramente, eu queria te agradecer pelo fato de você ter me convidado para estar novamente em Suzano. A cidade de Suzano, voltando o quê? 10, 15, 20, 30 anos atrás, nós tivemos o prazer de participar de muitas atividades aqui na região de Suzano, Poá, Itaquaquecetuba, principalmente Itaquaquecetuba, que era uma região sem dono naquela época, né? Eu, inclusive, tive a oportunidade de ser praticamente um dos fundadores do Conselho de Meio Ambiente de Suzano. Na época do prefeito Estevão, eu fui vice-presidente do subcomitê, o Estevão era o presidente. Certo. Na época do Marcelo,
Também o Marcelo era o presidente, eu fui vice-presidente do Marcelo no subcomitê da Bacia Hidrográfica do Alto Tietê, Cabeceiras. Perfeito. Naquela época a gente tinha uma aproximação muito forte por força do subcomitê. Uma influência muito forte. O prefeito que era o presidente do subcomitê, e vários prefeitos foram, o de Poá, de Guararema foi, de Guararema não, de Salesópolis Sim. foi, de Mogi foi, de Suzano teve o Estevão e o Marcelo que foram. Enfim, teve vários prefeitos presidente do subcomitê. E nessa época a gente tinha uma abrangência muito forte. Tanto abrangência que a gente tinha forte, que foi naquela época que nós começamos aqui em Suzano, né, a fazer o estudo da lei de proteção dos mananciais de toda a nossa região. Me recordo bem Começou disso. aqui. Na época do Estevão, que a gente fez o primeiro projeto. Senhor Reis, só um parênteses aí, qual a avaliação que o senhor faz, não sei se o senhor concorda com a nossa avaliação ou não, por que o subcomitê e outras instituições aí da sociedade civil, até do poder público, perderam força? Por exemplo, quando a gente falava aqui de 15, 20 anos atrás, o Ministério Público, qualquer questão relacionada a meio ambiente, ele estava lá atento, monitorando, fiscalizando, o subcomitê também, que o senhor acabou de falar, tinha uma força realmente bem relevante. Por que perdeu-se de alguma maneira essa força ou essa força ainda existe? Não existe mais. Quer dizer, existe, mas não tem aquela força, não tem aquela união que tinha. Até hoje os prefeitos já não são mais presidentes dos subcomitês, né? A gente tinha grande força de um presidente sendo o prefeito da região do Alto Tietê, para que a gente pudesse ter, junto com ele, ter força de convencimento para poder participar das coisas que a gente pensava, né? Mas, veja bem, houve um desses sabidos que existe em tudo quanto é lugar, em certo tempo lá no comitê da Bacia, lá em São Paulo, que resolveu fazer um reestudo do regimento interno do subcomitê. Certo. E ao fazer esse reestudo, reestudou os subcomitês. Quer dizer, ficou todo ele subordinado ao comitê da Bacia. Então, quer dizer, aí, em certo mérito, matou no ninho o subcomitê. Mas, por outro lado, também um pouco antes, hoje já não pertenço mais ao comitê de Bacia, mas na última vez que eu participei, eu fiz parte do grupo que estudou o Rio Guaió, para a gente poder fazer como é que a gente faz a manutenção do Rio Guaió. Na minha época, isso aqui era uma vergonha, o tal do Rio Guaió. Não sei se continua até hoje. Houve alguma melhora, senhor Reis, mas era um caos. Era um caos. Não sei como esse rio conseguiu persistir até hoje, né? Mas é outra coisa. Veio o governo do estado, né, em 2014, 2015, naquela época que teve aquela falta de água generalizada, não sei se foi em 2014. Entre 2014 e 2016. 2016. Sabe o que fez? Pegou 2,5 metros cúbicos por segundo do Guaial e levou lá para a Itaiaçupeba. Quer dizer, hoje, além do rio não ser um rio extremamente caudaloso, 2,5 metros cúbicos por segundo ainda vai lá para... Deixou ele com um nível de água mais baixo ainda. Hoje é um filete. Um filete. Então, aí é outra situação também que a gente tem verificado ao longo dos últimos anos, o quanto que os cursos d'água da região têm sido reduzidos por questão de captação, tem que transferir para as empresas, isso aí também dá uma conversa enorme. Agora, só fazer mais um destaque rápido aqui, nós estamos começando os painéis COP30 e os desafios ambientais do Alto Tietê, é um oferecimento da empresa LFM Obras Limitada e também de apoiadores importantes que viabilizaram, aqui é um trabalho, aparentemente quem está vendo aqui atrás das câmeras, não consegue ver a correria enorme que o jornalista Brás Santos, o Gabriel do Em Pauta está fazendo e alguns outros colaboradores para que a gente consiga levar esse debate muito importante para que toda a sociedade possa aí fazer esse link entre a COP30, um debate teórico, um debate técnico profundo, mas a gente está trazendo ele para as realidades aqui das cidades do Alto Tietê. Eu queria, senhor Reis, que o senhor compartilhasse com o nosso público, especialmente aquele pessoal que é mais jovem, como é que pôde Mogi, no final do século passado, ter um lixão a 50 metros do Rio Tietê na Volta Fria. Não havia preocupação ambiental naquela época, foi aquilo que despertou o senhor para lutar pelo meio ambiente aqui na região. Como é que surgiu aquilo e como é que a gente conseguiu, como é que Mogi finalmente conseguiu resolver aquele problema ali, que era um crime gravíssimo em relação ao meio ambiente? Mas, Brás, é tudo por conta de um desdém violento que o administrador público tem com o meio ambiente. Você pode olhar, por exemplo, hoje, se você pegar os orçamentos de todos os municípios da nossa região, o orçamento do meio ambiente é ninharia. Ninharia, dá mal para pagar os funcionários da secretaria. Quer dizer, como é que faz um estudo? E outra coisa, a Secretaria de Meio Ambiente não opina em quase nada. Decorativa às vezes. Decorativa às vezes. Muitas das vezes decorativa para poder conseguir dinheiro do Estado ou conseguir dinheiro da União.
Em Perfeito. certos lances. E às vezes nem consegue. E Ela é nem decorativa, não tem gente técnica o suficiente, não faz projeto, e aí fica só consumindo dinheiro do morador da cidade, sem resolver as questões ambientais do município. Você sabe o que funciona male até hoje? O Conselho Municipal de Meio Ambiente. São os únicos que ainda sobrevivem de certa forma. Mas mesmo assim tem muita injunção governamental, injunção municipal, na indicação principalmente dos representantes da sociedade civil. Que é um absurdo, que devia ser eleito, né? Fazer uma eleição para eleger as pessoas. Tudo meio combinado. Tem o dedo do secretário de governo, de alguém ligado à prefeitura, que vai apontando, aí fica uma entidade, um conselho que poderia ser muito ativo, muito resolutivo, fica praticamente morto. Mas naquela época que você está querendo botar 30 anos atrás, nenhum município do Alto Tietê tinha Secretaria de Meio Ambiente. Nenhum. Era estratégico, era falta de respeito ao meio ambiente? Falta de respeito ao meio ambiente. Agora, nós, com uma participação muito forte que a gente teve em algumas entidades, como o subcomitê, iguais ao subcomitê, forçamos todos os municípios. Né? O primeiro município a ter Secretaria de Meio Ambiente foi Mogi das Cruzes. Depois eu acho que foi Suzano. Perfeito. Né? O segundo, que tinha uns funcionários aqui em Suzano da melhor qualidade, né? A U lá, da família Vu lá de Solange Vu, aliás, que ela é da Câmara Técnica do Condemate e vai estar conosco aqui nos próximos dias. Então, a Solange e outra Henriqueta, não sei se você lembra. Lembro dela. Henriqueta, eram funcionários que tinha aqui em Suzano da melhor qualidade. Fez com que ressurgisse uma coisa muito importante, que é a volta, vamos olhar um pouco do meio ambiente. Porque Suzano também tem uma parcela muito boa da sua área territorial, que é a área de proteção de mananciais. Perfeito. Não é como Mogi, nem é como Salesópolis. Salesópolis é 100%. Mogi é 50% do município, está na proteção de mananciais. Mas aqui em Suzano tem uma boa parte. Essa boa parte hoje está tudo avançado. E nós conseguimos fazer naquela época também, o início do estudo, que hoje depois tornou-se lei, da área de proteção de mananciais. E hoje em dia, uma das grandes dificuldades das comunicações, do setor de fiscalização que existe lá em São Paulo, é detectar essas ocupações irregulares que existem nessas áreas. Existe um monte de lote de 125 metros quadrados. Quer dizer, diz a lei, certo, Braz, que se você tem um lote, por exemplo, de 100 metros, 60 metros você pode usar, 40 você tem que usar, você tem que deixar para permeabilizar. Você tem que permeabilizar. Porque é água. Os rios são abastecidos pelos lençóis freáticos. Se você não tem uma árvore, por exemplo, um grande abastecedor dos lençóis freáticos são as árvores. Se você não tem uma cidade urbanizada, como é que você recarrega os lençóis freáticos? E você vai acabar secando o rio Tietê. Quase todo mundo corre para lá. Aliás, senhor Arraes, também já fica um convite aqui para o senhor para a gente conversar num outro painel sobre o Rio Tietê, que tem demandas enormes, está com pouca água, tem uma promessa aí que, ao nosso ver enquanto jornalista, de se resolver a questão de deixar o rio limpo nos próximos 5 ou 10 ou 15 anos, é uma polêmica enorme, mas é uma promessa da secretária que é apontada como a subsecretária de Meio Ambiente do Estado de São Paulo, a Natália Rezende, que é a assessora principal do governador Tarcísio de Freitas. Então, assim, essa é uma conversa que eu vou convidar o senhor para a gente tratar também desse assunto aqui, até porque muitas pessoas não têm conhecimento sobre os problemas do Rio Tietê e algumas têm conhecimento e também não estão nem aí, e o Rio Tietê continua poluído, já nascendo praticamente poluído aqui na região do Tietê. Eu queria que o senhor compartilhasse um outro detalhe conosco. Aquele aterro que teve ao longo de muitos anos, aterro Pajuã, em Itaquá, recebia o lixo domiciliar de praticamente toda a cidade do Alto Tietê. O dono era uma pessoa daqui de Suzano. Era uma pessoa aqui de Suzano, exatamente. E olha só, e lá passava o córrego Taboãozinho. Isso. E tinha 3 lagoas gigantescas de chorume que ficava a 10 metros do Taboãozinho. O Taboãozinho foi tamponado. O que para quem não conhece tecnicamente, o que é tamponado e por que a região permitiu a situação daquela? Mas isso é outro absurdo. Lixo, então, o Brasil. Nossa, é outro painel. É outra história muito comprida aqui na região. E não se resolve, né? Continuamos exportando lixo e não se resolve. A maioria dos nossos municípios está mandando lixo para Jambeiro, a 100 quilômetros daqui. Despejando, porque esses caminhões não são totalmente vedáveis, despejando coisas por esse caminho afora aí e sujando outro município. Né? Nós já apresentamos aqui na região, porque você fazer um tratamento de lixo,
você sozinho, Mogi, que é o maior município aqui do Rio, sozinho ele não consegue, porque fica economicamente inviável. Perfeito. Mas você pode fazer um grupo de municípios. Mas já se falou tantas vezes sobre isso, Arraes, porque ainda não é conveniente para muita gente que se exporte lixo, se ganha dinheiro com lixo, ainda é conveniente, né? O lixo é uma coisa fantástica. O rendimento, ele sozinho, ele fornece o gás, ele fornece energia. Fornece um punhado de O coisas. senhor vê possibilidade, senhor Arraes? A gente já falou aqui que é um debate muito técnico, muito aprofundado. Poucas pessoas vão ter alcance ao que vai ser falado na COP30. Agora, a partir da COP30, questões como essa que a gente fala aqui há 20, 30 anos, de fazer outro tipo de tratamento em relação ao lixo, transformar em energia, essas situações todas vão ser aceleradas ou a gente, infelizmente, a gente vai continuar debatendo isso aqui nos próximos 5, 10 anos sem que as coisas aconteçam? O Brasil, eu valorizo muito a participação da sociedade civil. Muito. Acho que a sociedade civil ativa, ela modifica todo governante. E todo governante tem um certo receio pela sociedade civil organizada. Quando a sociedade civil se organiza, você consegue as coisas. Agora, a privatização da Sabesp, como é que você vai fazer? Como é que você vai fazer numa empresa individual? Como é que a sociedade civil vai operar em cima de uma entidade privada? Está sendo mais excluída do que já era antes. Os resultados, então, não são aqueles que... E se a Sabesp ficar responsável pelo lixo, como ela quer há muito tempo? Com o tratamento da água, com uma série de coisas, como é que a gente vai fazer? Vamos ficar à mercê dos recursos financeiros dela. Senhor Arraes, eu quero só dar aqui para o nosso público mais jovem, mais uma vez, uma referência sobre aquela situação daquele aterro. A gente fez muita reportagem lá, aterro da Volta Fria, naqueles tanques de chorume. Uma vez eu tive a oportunidade de estar lá e para apontar, ele estava com uma colega fotógrafa, uma moça magra, assim, tinha, 40, 50 quilos. A gente estava lá fazendo, a menina estava fazendo as fotos lá daqueles tanques de chorume. Eis que me chega um dos proprietários com 4 capanga. E não sei o que vocês estão fazendo aí, que não sei o que, aqui tá tudo certo. E assim, as lagoas transbordando para dentro do tamborzinho. E tal. Aí daqui a pouco vai que um desses donos do aterro agarra a máquina da menina, puxa, ficou aqui o vergão da coisa da máquina da menina aqui. E agora eu quero ver vocês fazer foto. E foi embora com a máquina. Depois, o desfecho dessa história eu vou contar nos próximos anos de um livro que a gente vai produzir sobre o nosso trabalho jornalístico aqui. Para o senhor ver e para as pessoas verem como era truculento esse processo ambiental aqui no Norte Tietê. Não havia discurso, não havia conversa. A gente faz do jeito que quer, tem que ser assim e acabou. Então, assim, esse trabalho que a gente está fazendo aqui de relembrar um pouquinho desses problemas que a gente teve aqui é para as pessoas entenderem que se tem coisas que não estão funcionando hoje no meio ambiente, já foram muito piores aqui no Alto Tietê. E agora esse é um ponto que o senhor fala aqui. Como é que a gente está hoje, senhor Arraes? A gente está num ponto bom. Tá legal as coisas. O Volta Fria ainda continua jogando churume no Rio Porque aquilo lá vai demorar muito tempo para poder se restaurar. Muitos anos ainda para restaurar aquilo lá. Fizeram um tipo de tratamento lá de você fazer um suco, mas de qualquer forma, ainda não é todo. O pior, Braz, é que você está me fazendo lembrar de uma coisa muito importante daquela época, que a gente brigou, cara, brigou, que não foi brincadeira. Aqui perto, em frente à Coca-Cola, quem vai lá, os pessoal plantavam alface aqui naquela região. Lembro. E usava a água do Rio Tietê com churume para poder aguar. E vendia toda aquela alface. E o pessoal comia alface com churume. Cara. Então, você sabe que você pode até fazer uma limpeza na alface antes de você comer, certo? Mas você imagina isso na periferia. Você acha que os caras da periferia vão comprar produtos necessários para poder... Mal tem para comprar o alface, quanto mais os produtos necessários para desinfetar o alface. Essa situação ainda poderia ocorrer hoje? Ainda ocorre de alguma maneira ou a gente conseguiu superar isso? Já tem chorume no Rio Tietê. Ainda tem. Mas no chat não está chegando no alface das criancinhas. O que hoje tem muito no Rio Tietê é fezes. Que precisam ser cuidados. O Rio Tietê não tem condições mais de rolar as fezes, porque... Pouca água, não tem mais vazão para rodar só. Olha, então fica aqui para a gente tratar da questão pontual do Rio Tietê num próximo momento. E para fechar, senhor Arraes, eu queria só compartilhar uma situação aqui. Qual é esse problema que está tendo esses dias agora com bebida em São Paulo? É metanol na bebida? Metanol na bebida. Não vamos entrar em detalhes aqui, também provavelmente eu consigo aprofundar melhor num livro nos próximos anos, mas nós temos uma história aqui absurda, fantástica, triste, dramática, também da virada do século. Teve um momento que teve pessoas que moram em cidades aqui da região, especialmente em Mogi, que tomaram água com fenol. Então quem está preocupado aí hoje? Verdade. E a preocupação é justa? De bebida com metanol absurdo? Deixaram passar, agora estão correndo atrás do prejuízo.
Mas no passado, aqui na região do TT, já teve gente tomando água com fenol. E nós abordamos o Ministério Público fez. E meio que não chegou a conclusão, né? Nada. Senhor Reis, eu quero agradecer muitíssimo a sua presença aqui hoje. A gente está abrindo esse painel de debates. O meio ambiente, infelizmente, nessa altura do campeonato 2025, não está tendo o respeito que deveria ter. Os debates muitas vezes são superficiais. Tem muita gente até que foge do debate. Então, assim, a participação do senhor aqui do alto da sua experiência de 80 anos, são pelo menos 40 anos de luta pelo meio ambiente aqui da nossa região? Mais ou menos. Então, assim, a gente consegue abrir com chave de ouro um debate que nas próximas semanas a gente vai ainda fazer um diagnóstico das dificuldades que nós temos aqui e depois a gente vai detalhar o que cada cidade, o que cada região tem feito para poder a gente avançar nesse quesito de preservar a natureza, preservar o meio ambiente e garantir que os nossos filhos e netos tenham aí um futuro mais saudável, que ainda hoje ele não está garantido. Se lá no passado teve aterro na beira do Tietê, teve aterro ou lixão na beira do Córrego da Bonzinho, a gente conseguiu superar isso. Mas ainda há muito a ser superado e eu acredito que essa nossa conversa aqui consegue chamar atenção que a situação não está boa, já teve pior e que a gente precisa avançar rapidamente. O senhor é otimista, senhor Reis, para a gente concluir essa nossa conversa em relação ao presente e ao futuro? Só mais ou menos. Eu acho que eu sou um pouco mais otimista do que pessimista hoje. Uhum. Mas acontece, Braz, que a gente é muito perigoso essa posição nossa de estar aqui conversando sobre isso, tá? Porque as pessoas podem imaginar, ou pelo menos as pessoas mais preconceituosas, que nós somos sempre contra. Somos a favor. A gente é a favor da natureza. Eu sou a favor da natureza. Fundamentalmente a favor da natureza. Teve uma época que falava que o pessoal do meio ambiente era xiita, que não sei o quê. E não é nada disso. A gente quer que as coisas melhorem e que a gente tenha um futuro garantido. Chamado de poeta. Quantas vezes eu fui chamado de poeta? Exatamente. Arruaceiro, poeta, comunista. E veja só, as pessoas da próxima geração precisam ser conscientizadas do paraíso que a gente mora. Nós temos aqui a 20 quilômetros a Mata Atlântica e temos daqui a mais 10, 15, 10 metros, 15 metros, outra serra que é enorme, que nos privilegia numa região que a gente mora hoje em dia aqui, da melhor qualidade. Quem mora aqui, mora no paraíso e não sabe. Falando em serra, pra gente fechar de vez, senhor Reis, muita gente que também é mais jovem não sabe que teve teleférico na Serra do Tapeti. E chegou a se falar quando houve a orientação para que eles fossem retirados, que também havia promotoria xiita, que não sei o que, etc. Hoje, se a gente tivesse com a avaliação que tem em relação à questão do meio ambiente, falando-se também em turismo, havia necessidade de tirar aquele teleférico de lá ou que lá era um atrativo, uma questão turística importante que não prejudicava o meio ambiente? Não, era um atrativo realmente, mas no fundo ele foi mal administrado por alguns anos e começou a trazer prejuízos para aquele parque. Então o que aconteceu? O Ministério Público entrou e proibiu, quer dizer, visitas programadas, quantidade de gente, pode fazer até hoje o que quiser. Uhum. Mas fazer aquilo que fizeram naquela época já não faz mais. Que era um teleférico que subia e descia, tem muita gente que nem aí teve acesso a esse tipo de benefício. Naquele morro lá colocaram muitas antenas. Exato, Então a gente ia até nas antenas e voltava, né? Exato. Então muita gente visitava aquilo lá. Aquilo lá não volta mais, o senhor acha? Eu voltaria se tendo um controle? Não, com controle, até hoje pode visitar. Não, mas vou voltar ao teleférico. Voltaria com um tipo de controle? Volta, ou é melhor que as pessoas vão lá caminhando? Caminhando, é muito melhor, muito melhor. Senhor Reis, que mensagem o senhor deixa aqui para quem está nos acompanhando aqui? A gente vai colocar esses conteúdos nos jornais que estão apoiando esse painel. O Jornal Em Pauta, o Portal Brás 365, outros veículos também que vão participar ao longo desse mês aqui, desse trabalho que é fundamental para as próximas gerações. Que mensagem o senhor deixa do alto da sua experiência para que as pessoas respeitem efetivamente, que se a gente voltar a conversar daqui a 5 a 10 anos, nós teremos a situação ambiental melhor aqui no Alto Tietê? Qual é a sua mensagem? Brás, alguém tem que falar sobre essas coisas aqui na nossa região. Alguém tem que levantar essa lebre. Alguém tem que continuar levantando isso aí, porque os meninos hoje em dia já não sabem mais quais são as cinco represas que existem no Alto Tietê, não sabe o nome delas, não sabe. Então você precisa continuar falando de meio ambiente, você, todos nós precisamos conversar. Aliás, o meio ambiente devia ser interativo, todo mundo devia falar de meio ambiente, né? Da escolinha, todo mundo devia falar de meio ambiente. Né? Exatamente esse é o ponto. Então vamos trazer então educadores aqui nas próximas anos para falar o que está sendo dito nas escolas em relação à questão do meio ambiente. Senhor Reis, muitíssimo obrigado por ter conversado conosco aqui. O senhor se deslocou de Mogi até aqui. O senhor falou agora há pouco em Paraíso. Aqui onde nós estamos fazendo esses painéis, efetivamente é um paraíso. Nós estamos aqui no Viveiro Municipal Tomoe Uemura,
no Parque Max Pfeffer em Suzano, agradecer o governo de Suzano, agradecer o secretário Chiang, que permitiu que a gente fizesse essas entrevistas diretamente aqui do Viveiro Municipal. Só reforçando então, esses conteúdos aqui, recortes, trechos mais importantes, estarão na página do Instituto Bra Santos, também nos jornais parceiros. A gente precisa que todo mundo, como o senhor Arroz acabou de falar, tenha acesso a essa conversa aqui, que a gente todos possam contribuir para um futuro melhor na questão ambiental. Reforçando, a empresa LFM Obras Limitada é apoiadora e está viabilizando esse nosso trabalho em defesa do meio ambiente, vai se transcorrer ao longo de todo o mês de outubro. Senhor Arraes, satisfação em recebê-lo aqui, obrigado, a tua esposa que está nos prestigiando, para a gente fazer essa conversa muito relevante aqui para nós, nossos filhos e nossos netos. Satisfação mais uma vez, senhor Arraes. Obrigado, Braz. Muito obrigado.